Amém, glória a Deus. Amém. Deus é maravilhoso. Amém. Estamos aqui para desfrutar a palavra do Senhor, para tocar nas riquezas da pessoa de Deus, de Cristo, por meio da sua palavra. A palavra é luz que ilumina o nosso coração, que ilumina os nossos caminhos. Tiago 1:21 fala que nós somos salvos pela palavra de Deus. Nós devemos nos esvaziar de todo dolo, acúmulo de maldade e acolher a palavra de Deus. Bem, nessa sequência nós estamos desfrutando sobre a igreja, a degradação da igreja, a igreja nesses tempos finais, e chegamos ao capítulo 19, falando sobre a vida da igreja. O livro é Os Fundamentos da Fé Cristã, volume 3. Fundamentos da Fé Cristã, volume 3. Você adquira esse livro, é um estudo completo. Nesse volume 3 nós estamos estudando bastante sobre a igreja, e esse capítulo 19, em especial, é um capítulo extremamente importante para nós, extremamente importante para o Filho de Deus entender o que é a vida da igreja, o que é o viver da igreja, a essência da igreja e os seus aspectos, né? Nós temos vários aspectos da igreja, nós temos o aspecto de reunião, o aspecto familiar, social. Então nós vamos desfrutar dessa porção maravilhosa que o Senhor deu para nós esse dia. Glória ao Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós podemos abrir a palavra do Senhor em Mateus 16. Mateus 16, versículo 18. Todos acharam? Você aí está acompanhando? Abra sua Bíblia, acompanhe na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos traz fé. A palavra de Deus, ler na Bíblia, é que nos traz salvação. Amém? Mateus 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19:20. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra ligado no céu. Até o 19. Então, o primeiro registro da palavra igreja no Novo Testamento foi aqui em Mateus 16, 18. Nessa oportunidade, Jesus chamou os discípulos a Cesareia de Filipe. Então, o que aconteceu ali? Ele perguntou aos discípulos quem os discípulos ouviam que era ele, o que as pessoas estavam falando. Então, eles falaram vários nomes, e ele perguntou, e vocês, o que vocês dizem? Então, Pedro teve uma revelação dos céus. Ele foi e revelou Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém. Então, o Senhor falou, olha, não foi carne e sangue, mas foi o Pai que está no céu que revelou. Amém. E baseado nessa revelação, o Senhor revelou a igreja. Então, irmãos, que coisa preciosa é a igreja. Amém. A igreja, ela vem do céu. Amém. Primeiro aspecto que nós ganhamos da igreja é que a igreja, ela vem do céu. Amém. Ela é uma revelação da pessoa de Cristo. Amém. Então, o que é a igreja? São todos os salvos. Quando a pessoa recebe a vida de Deus, ela recebe a regeneração, ela se arrepende diante de Deus, ela se arrepende diante do Senhor Jesus, ela confessa os seus pecados, ela recebe, é o Espírito Santo que a convence. Então, ela recebe a regeneração. Ela faz parte da igreja. Então, irmãos, a igreja, ela não é adotar princípios exteriores. A igreja não é adotar ordenamentos, um modelo de vida, um estilo de vida. A igreja não é adotar alguns parâmetros, uma vivência, alguns hábitos. Olha, eu tenho um hábito de ir lá, então se eu tiver o hábito de ir lá e fazer todas as regras, então eu sou a igreja. Não, a igreja não é isso. A igreja é aquela que a pessoa que é salva e crê que o sangue do Senhor a purificou de todos os seus pecados. Amém. Como que ela vai crer nisso? Através do habitar do Espírito Santo. O Espírito Santo a convence, dá-lhe arrependimento
e ela faz parte da igreja. Então a igreja, ela está em todos os lugares. Quando essa pessoa é salva, ela faz parte da igreja. Louvado seja o Senhor. Amém. Como Deus é maravilhoso. Então a igreja, ela é uma dádiva do céu. Ela é uma dádiva do céu ao homem. Ela é o resultado do homem ser salvo, do homem ser regenerado. E ela é o ambiente, ela se torna o ambiente, a família de Deus, porque a igreja é aqueles que têm o Espírito de Deus, é aqueles que têm um novo nascimento, e por isso eles são a família de Deus. Então a igreja é um ambiente para nós andarmos mais segundo essa vida, nós sermos fortalecidos pela vida de Deus, pelo Espírito de Deus. Então nós podemos dizer que a igreja é a família de Deus. Você, meu amigo, você que recebeu Jesus no seu coração, você passa a ser da família de Deus, você nasceu de Deus. E você passa, a palavra de Deus fala que você faz parte do corpo de Cristo. 1 Coríntios fala isso, Efésios também, você é um membro do corpo de Cristo. Você foi incluído na pessoa de Cristo. Então, uma pessoa que ela faz parte da igreja, ela é um membro do corpo de Cristo e por isso ela precisa exercer a sua função. Você recebeu um dom espiritual. Esse dom espiritual é Cristo dentro de você. É dentro da sua pessoa. Cristo, o Espírito Santo, está dentro de você. A pessoa de Jesus está dentro de você, querendo servir, querendo evangelizar, querendo orar, querendo clamar pelo nome de Jesus. Então você precisa do ambiente da igreja, do ambiente santo, do ambiente onde a palavra será pregada, um ambiente onde você pode orar, você vai esvaziar o encargo do Espírito de interceder pelos seus irmãos. Então você precisa estar no ambiente da igreja. Glória a Deus! Amém. A igreja é um organismo vivo. A igreja somos nós. Aleluia. A igreja sou eu e a igreja é você. A igreja é cada um que tem recebido o Senhor Jesus em cada cidade, em cada lugar desse mundo. E esse viver que nós temos, nós podemos chamar de a vida da igreja, né? É o viver que nós temos com os irmãos. Não é um slogan, né? Mas é algo que vem do Espírito. É um viver conforme o Espírito e a palavra de Deus. É a vida da igreja. É uma vida que experimenta as coisas do céu nessa terra. Como que você vai definir a vida da igreja? É uma vida, é um viver, onde você tem um ambiente que experimenta e vive as coisas do céu, que Deus nos dá diariamente aqui nessa terra. Então, glórias ao Senhor. A essência da igreja, irmãos, portanto, é estar no Espírito. Porque é no Espírito que Deus nos dá algo. Como que Deus vai nos comunicar a sua vontade? Vai nos entristecer quando algo lhe entristece? É no Espírito. Então, só no Espírito você vai ter sensibilidade. Só no Espírito você vai entender as coisas do Espírito de Deus. Então, a vida da igreja também é para produzir pessoas que sejam aprovadas por Deus naquele dia. Ou quando ela for o Senhor Jesus a recolher, ou naquele dia quando o Senhor voltar, ela for arrebatada, ela ser aprovada. Então, irmãos, a vida da igreja não tem outro objetivo, senão nós sermos aprovados por Deus naquele dia. Então nós não podemos aceitar nada que vá nos reprovar diante do Senhor naquele dia. Todas as coisas que vão nos macular, que vão nos entristecer diante de Deus, nós temos que ir diante do Senhor e confessar. Nós temos que tratar, nos arrepender. Então a vida da igreja é uma vida de arrependimento, é uma vida de confissão, é uma vida de retratação, é uma vida que nós procuramos a luz de Deus para nos santificar segundo a luz
do Espírito pela palavra. A palavra vai nos iluminando e nós vamos confessando. Então, irmãos, de fato, no nosso viver a gente precisa vencer muitas coisas. Então nós temos o pecado, a carne, o mundo, o nosso eu. E o primeiro aspecto disso que nós vemos aqui em Mateus 16 é que através dessa situação Jesus revelou à igreja e Pedro teve a revelação do Pai de Cristo e Cristo revelou à igreja e sobre ela as portas do inferno não iriam prevalecer. E aí o Senhor nos fala que a igreja tem a chave do reino do céu. Mas Pedro, o primeiro aspecto da igreja é tomar a cruz. Nós vemos que Pedro, o que Pedro foi fazer? Usou sua parte do homem natural e chegou, não, Senhor, isso de modo algum vai te acontecer. O Senhor falou que ele seria levado a Jerusalém, ele seria crucificado, ele cumpriria o plano de Deus. Aí Pedro tomou a parte e falou, Senhor, isso de modo algum eu não vou deixar. Ele não teve a revelação ali, não terminou de ter a revelação? Então ele se sentiu capacitado a ter mais uma revelação, né? Mas não foi revelação, foi a pessoa natural dele, né? Então nós somos assim, irmãos, nós colocamos as coisas do nosso homem natural. Muitas vezes Deus nos usa alguém e aí nós nos sentimos capacitados a agir conforme o nosso entendimento, nosso homem natural. Mas o Senhor Jesus, ele tratou ali severamente aquela manifestação do homem natural. O objetivo dele não foi espancar Pedro, não foi reprovar Pedro, mas aquilo que veio de Satanás. Aquilo que vem de Satanás nós devemos tratar. Aquilo que vem de Satanás nós não devemos deixar passar. E o Senhor começou a falar no versículo aqui, 24. Então, Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, você quer ir após Jesus? Os irmãos querem ir após Jesus? Eu quero ir após Jesus. Mas tem uma condição, o Senhor falou que não é de qualquer forma. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. 25. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então todo esse trecho aqui, irmãos, é muito significativo, que quando o Senhor revela a igreja, Ele dá autoridade à igreja, aí alguém que foi usado pelo Senhor ali, fala coisas que não vêm do Espírito, que é para tirar o foco do Senhor para ser crucificado, e o Senhor fala a cruz. Irmãos, a cruz é a maneira de nós vivermos a vida da igreja. Não há maneira de nós tocarmos no Espírito, ou seja, nós estarmos em ressurreição, cheios do Espírito, se não for pela cruz. Nós precisamos tratar com o nosso eu, tratar com as coisas naturais em nós. Porque, irmãos, para viver a vida da igreja, eu não posso viver na minha vida natural. Eu tenho que tratar, para o Espírito fluir, eu tenho que tratar as coisas naturais. Por isso, irmãos, que tem que ter clamor. Nós temos que ter clamor, nós temos que clamar, precisa haver desespero. Porque para as coisas do homem natural ser iluminado em nós, ser tratado em nós, só o Espírito, irmãos, só Deus pode iluminar as coisas do homem natural em você. Só Deus pode tocar no seu coração, só Deus pode te dar arrependimento, só Deus pode falar o seu coração, e aí você precisa entregar, consagrar tempo em oração. O Senhor, antes de começar o seu ministério, Ele consagrou 40 dias em oração, então Ele tinha percepção espiritual. Quando Pedro falou aquela situação, ele percebeu a situação, ele percebeu a origem de onde vinha aquilo.
daquela boa ideia, da situação. Então, irmãos, nós precisamos estar no Espírito, nós precisamos nos derramar diante do Senhor, nós precisamos gastar tempo em oração, chorar na presença de Deus. Senhor, me dá percepção espiritual das coisas que vêm no meu coração, se isso vem do Espírito, se isso vem da minha carne, se isso vem da natureza pecaminosa, se isso vem do meu eu, se isso vem da minha boa intenção, e Satanás está usando isso. Irmãos, misericórdia, Senhor Jesus, que o Senhor nos dê percepção, entendimento. Irmãos, é tempo de oração. Nos derramar diante do Senhor. Tratar o nosso coração. Confessar os nossos pecados. Confessar o quanto temos sido falhos diante de Deus. O quanto nós não temos sido um com o encargo do Espírito. Porque a igreja, ela é do céu, ela é espiritual. E a vida da igreja consiste em ter o encargo do Espírito, em abraçar o encargo do Espírito, em ser um com o encargo do Espírito. Se eu não sou um com o encargo do Espírito, se eu não oro a oração do Espírito, se eu não vivo o viver do Espírito, eu não estou vivendo a vida da igreja. Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, misericórdia do nosso coração, possa nos dar um novo começo. Então, a primeira parte, nós demos uma introdução. O primeiro aspecto da vida da igreja é tomar a cruz. A cruz nos leva a crucificar o nosso eu, a crucificar o nosso ego, e a cruz nos leva a estarmos em ressurreição com Cristo. A cruz nos leva a seguir o Senhor. A cruz nos leva a estar unidos com Cristo. Essa é a cruz, irmãos. Você só vai poder estar unido a Cristo se você toma a cruz. A cruz, ela te une a Cristo, porque o Senhor foi à cruz pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou. Louvado seja o Senhor. Mas a vida da igreja, irmãos, também não é só um aspecto espiritual. Nós sabemos que ela ocorre em vários cenários, né? Então, nós não estamos apenas no templo onde você congrega, onde você reúne, nós não estamos apenas aqui no local de reuniões, nós saímos daqui e a igreja saiu do local de reuniões, a igreja saiu do templo, porque a igreja é você. Então a igreja, ela vai para casa, né? Eu não sei se a sua casa ali, todos são convertidos na sua casa, talvez você more sozinho, talvez você seja o único dos filhos, ou você seja um cônjuge que o seu cônjuge não tem o Senhor, mas ali você pode andar no Espírito, você pode viver a vida da igreja. Então, a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos fala? Nós vemos que Efésios é um livro muito prático, então ele fala em parte da visão da igreja e em parte da vida da igreja, do viver familiar. Efésios 5 e 6 fala da prática da igreja. Efésios 5, 22 e Efésios 5, 22. Vamos lá? Nosso tempo avançou, nós não podemos ler todos os versículos, mas você leia aí quando tiver tempo, com toda atenção, você vai ganhar luz diante do Senhor. Senhor Jesus. Efésios 5, 22. Todos juntos a uma só voz? Amém? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. 24 e 25. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas ao seu marido. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26 e 27. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. 27, todos a uma só voz. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então aqui, irmãos, vai seguindo essa palavra,
trata de esposa e esposo, trata de filhos. Então são situações que não é tão fácil, porque nós não temos a mesma personalidade, nós temos temperamentos diferentes. Às vezes numa família tem dois ali com temperamento muito forte, e aí como é que vai fazer, né? Se tem uma palavra mais forte e outro dá uma palavra forte, sempre aquele que recebeu a palavra mais forte interpreta que o outro que foi grosso, né? Quem é grosso e falhou é o outro, não nós, né? Então nós agimos dessa forma, né? E baseado nisso nós nos agredimos às vezes, com palavras, com atitudes, nós nos omitimos, nos boicotamos. Então esse é um viver do homem natural, mas Deus ele quer vivificar isso. Amém. Deus ele quer salvar a casa, Deus ele quer colocar um ambiente espiritual na casa. Amém. E aqui quando Paulo, aqui ele começa a falar, Paulo não era casado, mas ele viu aqui algo maravilhoso, que na verdade a família é um tipo do relacionamento de Cristo e da igreja. Então o seu relacionamento familiar é uma pequena igreja. Assim como o Senhor se deu à igreja, é o grande mistério desse universo. Então o marido vai se dar ali, se consagrar por esse lar, a esposa vai se consagrar por esse lar, e esse lar vai ser salvo em nome de Jesus. Amém. Esse lar vai ser um lar de oração. Amém. E ali, logo à frente, ele fala que grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Meu amigo, meus irmãos, o seu lar seja um lar cheio do Espírito Santo. Se você morar sozinho, o seu lar seja cheio do Espírito Santo. Se morar só o casal, ou o casal com filhos, seja um lar de oração, um lar da palavra, um lar santificado. Então, glória a Deus, esse é um viver cheio de alegria, esse é um viver cheio de promessa, esse é um viver cheio de prazer, para a honra e glória do Senhor. E aqui fala, tem N exemplos, aqui na palavra, Romanos 16, quando fala das famílias se reúnem no lar, quando trata ali, Timóteo foi fruto da fé da avó dele, da mãe dele, da Lloyd, Eunice. Então Timóteo via aquelas irmãs ali cheias da presença de Deus orando. Timóteo via aquela manifestação do Espírito. Irmãos, a melhor coisa para você fazer é tocar na presença do Senhor. Quando você toca na presença do Senhor, a cura, a libertação e a testemunho, e há frutos também. Então, o fruto ali daquele fervor da Eunice, da irmã Eunice, da irmã Lloyd, foi Timóteo, um cooperador do apóstolo Paulo. Louvado seja o Senhor. Nós geramos frutos também, toda vez quando nós tocamos no Espírito. Por isso, irmãos, realmente a igreja, ela não é algo dessa terra. Ela é gerada quando nós tocamos na presença do Senhor. E também no nosso viver social, né? João 17, 15, o Senhor clamou ali, não vamos abrir por causa do tempo, mas João 17, 15, o Senhor, ele falou que, ó Pai, não os tires do mundo, mas os livres do mal, os guardes do mal. Então não é da vontade de Deus nos tirar desse mundo, mas nós estamos nesse mundo no Espírito, em oração. Você precisa, meu irmão, estar em oração. Essa é a única maneira de não ser contaminado com esse mundo tenebroso, terrível. Vamos lá desfrutar Romanos 12, versículo 2. Glória a Deus. Vamos ler todos a uma só voz. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita para nós, mas a condição disso é resistir à pressão desse século. Então você passa no YouTube, você já recebe uma pressão ali. É política, é isso, é um monte de assunto. Você vai ver um jornal online, você vai ver uma televisão, é uma pressão. Você vai andar na rua, é pressão. No trabalho, é pressão. Em todos os lugares, o ambiente do mundo é um ambiente natural, não é um ambiente espiritual. Então nós precisamos não nos conformar com este século. Irmãos, todos nós precisamos ter um novo começo, né? Não receber a forma. E a melhor, irmãos, a melhor maneira de não receber a forma é o hábito de ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia e você ora ali baseado, rumina a palavra, você vai começar a se conformar à palavra de Deus, a Cristo. Você não vai se conformar a esse século, porque esse século rejeitou a palavra de Deus. Esse século é totalmente contrário à palavra de Deus. Então você vai ganhar a vida eterna. Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Então, o último versículo sobre esse aspecto, Mateus 5, 13 e 16. Finalizando esse aspecto, adentrando aí o último aspecto. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus! Aleluia! Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, obrigado, Senhor Jesus. Mateus 5, 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. E aqui em diante, não vamos ler, mas fala que nós somos a luz do mundo, e brilha a nossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai Celeste. Então nós estamos nesse mundo para que nós resplandecemos a luz de Cristo. Então por isso é tão importante nós nos fortalecermos na igreja. Se você não se fortalece nas reuniões da igreja, como que você vai ter poder espiritual? Como que você vai ter graça? Como que você vai ter ali luz de Deus na palavra para você ser luz nesse mundo? Então automaticamente, pouco a pouco, infelizmente, nós vamos nos conformando com esse mundo se nós não formos absolutos em estarmos junto com os irmãos, estarmos juntos com a igreja. Senhor Jesus, glória a Deus. Então nós vemos o último aspecto aqui, o objetivo. Então, para finalizar, o objetivo do Senhor é que a sua vida social seja um lugar de evangelismo, é um lugar de pregação. E isso, irmãos, de fato, todos nós precisamos orar diante de Deus e pedir poder ao Senhor para evangelizar no nosso dia a dia. Senhor, me dá poder aqui a minha empresa, o meu emprego, aqueles que são empregados. Senhor, me dá poder aqui quando talvez eu estou andando na rua. Senhor, me dá poder para fazer conhecido o Evangelho. Amém. Por isso é tão importante nós termos um viver de oração, para Deus nos dar poder. E o último aspecto é o serviço a Deus. 1 Pedro 2, 9. Então nós vimos tomar a cruz, o viver familiar, o viver social e agora o serviço a Deus. 1 Pedro 2, versículo 9. Todos a uma só voz. Vós, porém, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós não estamos mais no sacerdócio do Velho Testamento,
nós estamos no sacerdócio do Novo Testamento, porque nós nascemos de novo e nós somos a igreja. Glória a Deus. Nós somos a igreja. Então, como a igreja, nós precisamos levar os nossos dons, o dom que o Espírito te trouxe. Eu vou pedir ainda mais um versículo estou muito perto de finalizar, Efésios 4. Para que essa parte seja trabalhada. Efésios 4, 11 a 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então essa é a vontade de Deus para você, viver a vida da igreja, e sendo que Deus, Ele separou uns para apóstolos, profetas, evangelistas. Para que Ele separou? Para Ele aperfeiçoar os demais. Então, se você tem um dom exercitado, você vai aperfeiçoar os demais. Se você não tem o dom exercitado, na vida da igreja você vai ser aperfeiçoado, você vai ser estimulado, você vai ser mentoreado, né? Você vai ser apacentado. Glória a Deus! Essa é a vida espiritual, que o Espírito Santo ele usa cada um de nós, cada membro, com vistas à edificação. Então, nós temos hoje um sacerdócio santo. Esse sacerdócio santo é a porção do Espírito Santo em você. O corpo de Cristo sente falta da sua porção. Se você não der a sua porção, o corpo de Cristo vai sentir falta. Vai fazer falta a sua porção. Amém? Então, aqui 1 Coríntios 12 também, não vamos abrir, fala dessa questão, nosso horário já avançou. E o Senhor Jesus, Ele falou também, Ele usou as parábolas. As parábolas ali em Lucas, Ele fala de várias situações ali, né? Que dos talentos, de toda aquele exemplo, em Mateus 25, aliás, as parábolas que Ele deu um talento para um, 2 e 4 talentos, 3 talentos, 5 talentos para o outro, 1, 2 e 5 talentos, né? E uns foram diligentes e outros não. Então, quanto ao dom do Espírito em você, seja diligente. Talvez aqueles que acham que só tem um dom, eles tendem a enterrar, mas nós não podemos, em nome de Jesus. Devemos orar, buscar a presença do Senhor. Fala a palavra de Deus, prega, interceda para as pessoas, que quando você faz isso, Deus vai te acrescentar graça. Você quer acrescentar graça, você quer ser mais forte espiritualmente, você quer ser livre do pecado, você exercita o seu dom. Enquanto você estiver evangelizando, Deus vai te fortalecer. Enquanto você estiver orando, intercedendo, Deus vai te fortalecer. Enquanto você estiver testemunhando na reunião, no culto que você vai, na congregação que você vai, Deus vai te fortalecer. Nós, na reunião da vida da igreja, nós somos fortalecidos quando nós compartilhamos. Então, graças a Deus, irmãos, a vida da igreja é algo do céu. E nós dependemos de ter um arrependimento profundo. E lembrando que nós vencemos, né? Satanás, Apocalipse 12, fala, eles, só ler aqui, eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então quer dizer que a vida da igreja, a igreja vencedora, são pessoas falhas,
São pessoas que têm suas fraquezas, mas se apegaram ao sangue de Jesus, não esmoreceram, não desistiram, buscaram a presença de Deus. Que o Senhor possa fortalecer a sua vida, possa te encher de graça. Gostaria de fazer uma oração por você. Senhor Jesus, nesse momento, Senhor Jesus, nós clamamos aqui, Senhor. Senhor Jesus, em nome de Jesus, fortalece essas pessoas, esses irmãos, Senhor, que estão nas suas casas, Senhor, ali ouvindo essa mensagem. Senhor, fortalece a sua casa, repreende todo o mal na sua casa. Senhor, constitui essa casa como uma casa de oração, restaura esse ministério, Senhor, na sua vida profissional, livra essa pessoa de uma vida dupla, em nome de Jesus. Senhor Jesus, também leva esse irmão, essa irmã, Senhor, a tomar a cruz e te seguir. Senhor, nos dá essa graça também, Senhor, cada dia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, Senhor Jesus.